Simone. Obrigada. Eu estava conversando com a Renata, a gente começou a observar que muitas pessoas pedem o curso de entidades Verdade. e a gente, né, eu não dou essa classe, e aí a gente falou, bom, quem que a gente vai trazer? E aí eu fiquei pensando em nomes expansivos e não podia ser diferente, né? Aí a minha escolha foi Bom, você. Então, queria te apresentar aí para as pessoas. Eu acho que todo mundo que está aqui é de São Paulo, são as pessoas que realmente têm interesse, né, em fazer o curso. A Simone vai estar aqui agora nos dias 6 e 7 de abril, que é um uhum. final de semana, dando esse curso. Então, a Simone vai contar um pouquinho dela, da história dela, falar um pouquinho do que é essa classe, e aí todas vocês podem ficar muito à vontade para fazer todas as suas, perguntar todas as dúvidas. Eu sei que esse é um tema que traz muito mito, né? Muito se fantasia a respeito disso, e o Sim, Axis tem um olhar muito convidativo para isso. Então, passo a bola para você, meu amor, para você se apresentar e falar aí para o povo. tá bem, lindona. Então, pessoal, boa noite, bem-vindos. Super, super, super prazer estar aqui hoje. Meu nome é Simone Castro, eu sou facilitadora certificada de Axis, de Conversando com as Entidades também, e do Corpo Certo para Você. E Conversando com as Entidades realmente é um curso muito expansivo. Ele é totalmente diferente, como todos os outros cursos. Ele é totalmente diferente do curso de base, do curso do o fundamento, o corpo certo para você, Binhu ou qualquer outro curso. Ele é um curso que gera algumas polêmicas, muitos pontos de vista, julgamentos, mas é um curso que abre a nossa vida de forma muito divertida, fácil, e é um outro mundo que se apresenta. Então, assim, como a Catiane falou, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer, fiquem à vontade, mas qualquer pergunta. Não tem pergunta boba, não tem pergunta comum demais, porque eu sei que o Conversando com as Entidades é um curso que, assim, gera muitas e muitas dúvidas mesmo. Eu, na verdade, é, antes de ser facilitadora certificada, eu fiz 4 fundamentos. E o fundamento, para mim, foi realmente uma das grandes chaves, sabe? De uma grande virada. Até eu conhecer Conversando com as Entidades. Porque ele vai muito além do que as pessoas pensam. E ele foi uma outra grande chave de grande virada e grande expansão na minha vida. E de várias outras pessoas que eu dei aula, que eu usei ferramentas dele nos atendimentos, e não só em atendimentos de barras e processos corporais, mas de outras técnicas que eu também faço. No dia a dia, em relação à família, ao dinheiro, aos padrões. Então, é um curso de 1001 utilidades, que tem tópicos muito ricos. Por exemplo, falamos sobre portais e quantas pessoas da família, ou amigos, ou clientes nós atendemos e as pessoas melhoram e vão até certo ponto e de repente começam a parar naquilo. Então, várias pessoas são portais, várias casas são portais. Se surpreendam ou não, tem carros que são portais, né? E então a coisa muda totalmente. E aí a pessoa consegue deslanchar e aquela casa consegue ser vendida, ou os habitantes ficam em paz, e aquele carro consegue ser vendido, ou as pessoas também ficam bem. Teve
facilitadora de barras que ela entrava no carro e ela começava a sentir uma dor imensa na cabeça e na coluna. Mas ela não estava nem juntando Lé com Cré que pudesse ser o carro. Até que um dia ela percebeu, nossa, mas coincidência, eu entrar no carro, daqui a pouco a dor começa. E essa dor só começa quando eu entro no meu carro. Bom, tinham demônios no carro, o carro era um portal. E em 5 minutos da facilitação da limpeza, no dia seguinte ele entrou no carro novamente e nunca mais sentiu dor alguma. Então, como para o Access, na visão do Access, tudo e qualquer coisa que tenha forma, estrutura e energia é um portal, então nós podemos trabalhar, limpar, fazer a comunicação com total tranquilidade. Uma doença é uma entidade, ela tem energia, tem um nome, então nós podemos conversar com essa doença, ver o que ela requer para ir embora. Então, assim, a nossa vida muda, literalmente, também com conversando com as entidades. E se ninguém me interromper, eu vou ficar falando até meia-noite. Eu queria compartilhar uma experiência, na verdade duas, né? Eu acho que o curso Conversando com as Entidades, pelo menos para mim, foi um grande divisor de águas. Primeiro porque meus pais eram testemunhas de Jeová, então assim, eu tinha muitos pontos de vista e muitos tabus com relação a esse assunto, então para mim foi muito expansivo descobrir, né, o que é o mundo das entidades e que é totalmente diferente do que a gente aprende dentro das religiões e das hierarquias sociais e tudo mais. E esse curso, para mim, ele trouxe uma diferença enorme, um divisor de águas nos atendimentos, né? Eu até te pedi uma facilitação aquele dia, que desde que eu fiz o curso das entidades, o meu perfil de clientes começaram a mudar. É uma coisa quase mágica mesmo, né? Verdade. Então, eu passei a atender pessoas esquizofrênicas, autistas, que vinham com várias possibilidades e que o fato de conhecer e ter esse curso me permitiu ser uma contribuição muito mais efetiva e ter muito mais propriedade no atendimento, né? Porque tem atendimentos que realmente as pessoas entram com legiões de entidades e a gente precisa estar preparado para conseguir ser a contribuição para a pessoa, porque às vezes nem é a pessoa que está ali, mas é a entidade que fala por ela, né? Eu acho que nesse sentido você pode até contribuir com mais coisas. E essa semana que passou foi muito interessante, porque eu estou querendo vender meu apartamento, já desde o ano passado, e eu chamei o corretor para fazer avaliação e tudo, e eu não tive uma proposta, apesar de ter sido avaliado super bem, porque o que eu quero? Eu quero sair do apartamento, comprar uma casa, vender meu apartamento, comprar uma casa, onde eu possa fazer meu consultório também na casa, numa entrada lateral, mas eu quero isso agora, né? E aí eu pus o apartamento para vender. E não teve uma proposta. Aí, a semana passada, eu falei, bom, então deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. Aí comecei a conversar com as entidades do apartamento. E que fiz beleza. uma das orientações do curso, que é marca a hora, marca uma hora, né? E não é que quando eu marquei a hora, porque eu já estava tentando fazer esse contato, quando eu marquei hora, efetivamente, na data do horário, veio essa energia que eu consegui ver. E que era, inclusive, uma coisinha pequena, era um ser pequenininho. E ele falava para mim, como que você quer vender o apartamento se você não cuida dele? Se está caindo aos pedaços, se você nem organiza, se está uma zona. E aí ele começou a me dar informações que eu jamais imaginei que pudessem ser possíveis. E aí me trouxe uma nova possibilidade. Eu comecei a mexer nos armários, comecei a tirar as coisas que realmente, né, tão antigas para dar e tal. E não é que o corretor me ligou hoje. Fantástico. Então, eu falei, nossa, isso é muito mágico, né? É tão incrível que parece uma ilusão, mas na verdade é real, né? E são as coisas que a gente pode fazer ali. Então, como real, hein? Fala.
Não, era isso, era entender de você como é esse processo, né? Porque ele é muito instantâneo, né? Para mim foi instantâneo, foi uma questão de uma semana para outra. É totalmente instantâneo, é assim, mágico mesmo, mas totalmente real. É, para uma venda, eu já vendi o meu apartamento, com entidades que queriam contribuir para essa venda, estabelecendo o preço que era o mínimo que eu queria, e eu vendi exatamente por esse preço. Na época, eu tinha colocado anúncio e muitas pessoas ligavam, mas assim, a maioria fazia propostas assim indecentes, sabe? Faziam propostas indecentes. E até que eu falei, opa, por que eu não vou fazer, vou usar alguma ferramenta e pedir a entidades que contribuam com isso. E olha, pessoal, eu pedi, eu falei o valor. E acreditem ou não, 2 dias depois ligou uma moça. Eu tinha deixado a chave na portaria. Ligou uma moça falando, eu perguntei se ela tinha visto o anúncio. Ela falou assim: não, eu resolvi entrar na rua e, como eu gosto muito dessa rua, eu resolvi entrar nesse prédio para perguntar se tinha algum apartamento à venda. E justamente o porteiro, ele não estava todos os dias lá, mas o Rogério estava nesse dia. E aí deu a chave, ela foi lá ver, ficou encantada e pagou o preço exato que eu pedi. Então, assim, ela nem viu o anúncio, ela parou lá. Ela falou, eu olhei para a rua e falei assim, eu gosto dessa rua, nesse bairro, e entrou e eu vendi para ela. Então, assim, quantas pessoas ainda acham que existe realmente separação entre os dois mundos, né? O que chamam de mundo dos vivos e mundo dos mortos. Mas se pensarmos pela ótica, né, sendo seres infinitos, existe morte? Então não existe separação. Existe sim pessoas com corpo físico e sem corpo físico. E ponto. E quantas pessoas sem o corpo físico não estão aí querendo ser realmente uma contribuição, uma nutrição na nossa vida, em vários sentidos. Eu já pedi a contribuição de uma entidade para fazer uma cirurgia em mim. Eu estava passando mal, estava viajando e eu estava sozinha e não falava a língua, não falava italiano e estava passando mal. E na hora que eu pedi, eu não contei o tempo, mas não deu 5 minutos, me deu um sono, eu dormi. Quando eu acordei, eu não tinha basicamente mais nada. Então, assim, são possibilidades infinitas que vocês não têm nem ideia. Então, só para começar aqui, todas as definições e conclusões que nós temos sobre o que são entidades, vamos destruir e descriar agora? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e além. Todas as definições e conclusões sobre o que é vida, o que é morte, o que é contribuição, o que é nutrição, vamos destruir, descriar e devolver para os remetentes com partículas de consciência? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e além. Essa tal separação que nos ensinam desde pequenos, eu nunca fez parte da minha vida. Porque quando eu tinha, acho que meus 5, 6 anos, por favor, vou pedir para todo mundo me dar uma margem de erro de sabe? Um ano mais, um ano menos, porque eu com o tempo, às vezes, eu me perco. Mas eu era bem pequena, eu tinha assim, várias crises de bronquite. E quando, nesses dias que eu estava em casa, minha tia dormia no quarto comigo, e eu estava muito, muito sem ar, eu nunca precisei ir para o hospital, porque quando piorava, eu
sentia que alguém estava fazendo cafuné em mim. Sabia que não era minha tia, porque eu olhava para ela, ela estava em outro lugar. E não sei, eu era muito pequenininha, mas logo depois passava, eu ficava bem e dormia. Então, assim, nenhuma das minhas crises que não eram tranquilinhas, eu fui em momento nenhum, nenhuma vezinha para o hospital. Então, eu sabia que tinha alguém que, para mim, na minha visão, era invisível. E para mim estava tudo bom, né? E eu acho que foi, acho não, com certeza ali foi meu primeiro contato com alguma entidade, né? Com alguma pessoa sem corpo. Então, essa pessoa fazia parte da minha vida. Ela estava ali sempre contribuindo, né? Me ajudando a melhorar, né? Depois foi minha avó, quando faleceu, que eu não sabia que ela tinha falecido. Eu tinha 8 ou 9 anos. E aí ela veio falar comigo no quarto, normalmente, como vocês estão me vendo aqui. Ela veio assim e veio falar para pedir para minha mãe para tirar ela do terceiro andar, que ela não gostava de ficar no alto. Ok, quando eles chegaram, eu dei o recado. Minha mãe começou a chorar, foi pro quarto. Meu pai ficou com uma cara meio estranha, mas eu voltei pro quarto e fui brincar, né? E aí, anos depois, eu fiquei sabendo que ela foi enterrada, como ela era de uma cidade do interior aqui do Rio, ela foi enterrada na gaveta e de baixo para cima era a terceira. Sei lá porque ela não queria ficar ali. Bom, não tiraram ela dali, mas eu dei recado, não tem nada com isso. Só ficou ali muitos anos. O corpo dela, né? E então para mim era totalmente natural, sempre foi natural isso. E essa contribuição era grandiosa mesmo, principalmente desse ser que fazia essa cura quando tinha as minhas crises, que eu acho, sei lá, era pelo menos a cada 2 meses eu tinha uma crise braba de bronquite. Então, em todos os lugares que nós ainda achamos que tem alguma separação entre pessoas com corpo, pessoas sem corpo, ou dentro do ponto de vista de cada um, que faleceram, desencarnadas, encarnadas. Vamos destruir, descriar e devolver tudo isso para os remetentes com partículas de consciência? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e além. E como a Catiane estava falando, os atendimentos ficam totalmente diferentes. Pessoas novas aparecem. Muitas entidades querem contribuir. Contribuir sem pedir nada em troca. E nessa realidade, principalmente por conta das religiões, nós aprendemos quando falamos, principalmente no Brasil, de entidades que, a princípio, sempre são pessoas que não estão mais com o corpo físico, elas querem alguma coisa em troca. Isso é basicamente obrigatório. E isso não é verdade. Tem muitas pessoas com corpo e sem corpo que querem contribuir e ficam realmente felizes e nutridos, sabe, alegres por isso. E neste planeta tem muito, muito mais pessoas sem corpo do que com corpo. Então, quanta contribuição nós podemos receber dessas entidades que já não têm corpo, que estão aqui querendo contribuir. Tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar também. Certo, errado, bom e mal, pode ponto, todas as 9, curtos, garotos e além. Pessoal, tem alguma perguntinha? Tá todo mundo tão quietinho. Eu vou abrir aqui os microfones para ver se alguém tem alguma pergunta. Tá bom. Pessoal, os microfones estão abertos. Alguém tem alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Isabela, pode falar. Oi, Catiane, tudo bem? Oi, Simone. Olá. Oi. Catiane, eu mandei mensagem para você hoje, falando que eu estava acontecendo algumas coisas estranhas na minha casa e eu achei que tivesse alguma coisa a ver, porque eu estou mais engajada com Axis. Uhum. Então, vamos comentar rapidinho o que aconteceu. Assim, hoje de madrugada eu acho que eu tive uma crise de pânico.
E aí, um outro dia eu fui ao banheiro, a luz deu uma piscada, assim, eu senti que a luz estava piscando. A minha mãe lavou a louça à noite, deixou os pratos em cima da pia, todos em pezinho, assim, amanheceram, tipo, deitados, como se alguém tivesse mexido mesmo, mas só nós duas ficamos em casa, então não tinha jeito de ser, tipo, alguém. E hoje eu coloquei um remédio em cima da mesa. Na hora que eu fui pegar o remédio de novo, ele tinha sumido. Eu falei, nossa, será que tá acontecendo alguma coisa? E aí, hoje mesmo que eu mandei a mensagem pra Catiane, ela falou, olha, vai ter um Zoom falando justamente sobre entidade. Tipo, aí eu falei, como é que eu faço para participar? Aí ela me mandou o link e eu tô aqui. Então eu acho que tem alguma coisa a ver, uma sincronicidade, sabe? Algo que eu preciso saber, alguma coisa assim. Então, eu também acho, quase com certeza. Então, Isabela, as entidades se comunicam o tempo inteiro. E às vezes, quando nós não conseguimos escutar, aí acontecem algumas coisinhas para ficar mais ou menos claro, né? Pode dar algum problema hidráulico na casa, pode dar algum problema elétrico, a louça pode ficar totalmente num lugar diferente, numa posição diferente, a luz pode sim piscar, o remédio pode sumir dali e aparecer em outro lugar, e por aí vai, né? E quando nós, né, que nós somos seres infinitos, nós sabemos, nós percebemos. E quando assim já está claro que algum curso vai ser, né, super expansivo para a gente, então algumas coisas geralmente antes já começam a acontecer, né? Nada que ninguém precise aqui ficar com medo, mas são coisas entre qualificando no normal, normais, gente. Mas assim, que comunicação, nós sabemos que nós temos, que não estamos escolhendo ainda. Vamos destruir, descriar tudo isso. Certo, errado, normal, pode POC, todas as 9, cultos, garotos e aléns. Todos os implantes e explantes de medo sobre as entidades, o que são entidades, o que elas fazem, todas essas histórias, filmes, toda essa mitologia envolvendo entidades, demônios, todo esse poder, toda essa, dentro dessa polaridade aqui, dessa dimensão, toda essa maldade que as entidades fazem, tudo que nós já escutamos, já que nós vimos, vamos destruir, descriar e devolver tudo isso para os remetentes com partículas de consciência? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, cursos, garotos e além. Ô, Si, pegando carona na questão da Isabela, que eu acho que isso também me assombrou durante muito tempo, assim, né? Eu nunca vi, mas eu sempre percebi presenças, né? E hoje eu lido diferente porque eu me conecto com elas, e aí eu acabo sempre tendo uma informação que é aquilo que eu percebo que elas vêm me trazer. Sim. Então, de alguma forma, acaba sendo funcional. É a hora que a gente transforma o medo na Sim. possibilidade de que aquilo possa ser funcional para você. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso pode esclarecer para as pessoas e tirar esse peso, né? Porque a gente vem, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem a gente tem acesso às entidades através de algumas religiões, que é o candomblé, enfim, né, enfim, religiões que trazem isso, mas que sempre também trazem junto com aquela figura, né, da troca, do fazer para ter alguma coisa em troca, ou então se você não ficar a vida inteira refém disso, isso tua vida vai para trás. Então trazer um pouquinho que a Axis olha com outros olhos, e não é através do temor ou do medo, e sim da possibilidade de conexão e de ser funcional, né? Exatamente. Primeiramente, todo e qualquer medo é um implante ou um explante distrator. Então, assim, qualquer coisa, pessoal, medo de entidades, de dirigir,
A dúvida também é um implante distrator, então, nossa, tá claro que eu escolho fazer esse curso, mas eu tô em dúvida. Então, isso também é um implante distrator. E algumas religiões, não em todos os lugares, não, né, todas elas, mas geralmente trabalham com o implante do medo, com o implante da culpa. E o Access tem realmente uma visão totalmente diferenciada. Por exemplo, o nosso corpo físico é uma entidade. E aí, quando nós começamos a olhar para esse corpo físico dessa forma, o corpo também muda, a saúde muda. A pele muda, o orgasmo muda, tudo muda, porque nós vamos passar realmente a fazer essa comunicação, limpar o que for preciso e dentro do curso, conversando com as entidades estão aí para contribuição. As que não estiverem, ok, um abraço. Mas fica muito perceptível que tipo de entidade se aproxima. Se é uma contribuição, se não é uma contribuição. Como facilitar essa entidade. Se por um acaso ela tem algum trabalho, se eu tenho algum pacto com essa entidade. Lembrando que pode ser uma doença crônica que eu já tenho, sei lá, desde que eu nasci, que eu tenho há 10 anos. Eu posso ter um pacto, por exemplo, um contrato com essa entidade, dor ou qualquer outra coisa. Então, uma entidade dor é a mesma coisa que uma entidade sem corpo. Não tem por que ter medo dessa entidade, né? E é uma escolha trabalhar com entidades de contribuição ou não. Mas o Access retira realmente todos os véus, sabe? Do medo, colocando nesse curso de forma, como eu falei antes, muito leve, divertida, fácil, com ferramentas muito fáceis para se trabalhar, né? Com a gente mesmo, com o outro, com a casa, com o carro, com o nosso curso. Por exemplo, esse Zoom é uma entidade. Tem uma estrutura, né? Tem uma forma, tem energia, ele tem dia, ele tem nome, então ele também é uma entidade. Então, o medo não faz parte disso e fica muito, muito, muito mais tranquilo quando a gente faz esse curso, que são 2 dias, mas, nossa, eu acho que ele vale, sei lá, para a vida inteira realmente, e para tudo e qualquer coisa, como eu falei antes. E aí você, como ser infinito, você percebe a sutileza dessas energias, desses seres. Também vamos falar sobre os seres da natureza, vamos falar sobre a Terra, como entidade, vamos nos comunicar, vamos falar também agora sobre os vícios, alguns vícios e as entidades. Então, é muito, muito amplo e é lindo demais, de verdade. Tem alguém falando aqui comigo reservadamente, pode deixar que eu não vou falar o nome. Peraí, deixa eu ler. Eu tenho muita vontade de saber, ok, de facilitar e tudo mais. Mas cada vez que escuto sobre me dá medo. Então, pois todos os implantes e explantes de medo sobre qualquer coisa relacionada a entidades, vamos destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Eu, pelo menos, faria esse processo verbal umas 30 vezes, porque isso é um implante, Quantas vidas, quantas camadas nós temos que foram baseadas em medo de entidades, em punição, em mentiras que nós compramos,
Então, assim, é muito tempo, é muita coisa, é muito conteúdo de limitação ainda, né? Então, assim, é pensar e fazer POC para isso tudo, tá? Mais alguma perguntinha, pessoal? Todo mundo quietinho, todo mundo tem um monte de dúvida e chega Não aqui e é? fica sem perguntar. Pois é, Ó, verdade. aproveitem agora para perguntar tudinho, que a Simone está aqui facinha para responder para gente. Super facinha. Então, amores, se não tiver perguntas, o Fernando só deu um oi aqui. Você tem alguma dúvida, Fernando? Oi, Oi, pessoal. Eu tenho uma dúvida assim. Eu queria saber um pouco mais sobre portais. O que tu falou para mim fez bastante sentido sobre ter uma mudança e depois decair um pouco, diminuir. Tanto que no começo, quando eu fiz os cursos, eu notei uma mudança muito grande e depois, com o tempo, eu notei certas dificuldades, assim, certas resistências em mudar realmente. Eu achei interessante sobre a questão de portais, se puder falar um pouquinho mais. Obrigado. Para mim, falhou um pouquinho a sua pergunta. A Tiana entendeu tudo? Ele tem dúvidas sobre portais. É porque aqui deu uma batida na porta que eu até achei que fosse alguma entidade. Eu fui lá ver. Abriu a porta e bateu lá de baixo. Eu estou no consultório. Eu falei, uau, como é que é isso? Então, mas o que eu entendi do Fernando, qualquer coisa você volta a falar, Fernando, é que você tem dúvidas sobre portais. Quando você começou a fazer os cursos, você entendeu, você percebeu que algumas coisas mudaram e se apresentaram de forma diferente. Aí eu não sei se teve mais alguma coisa na pergunta. Tá, e você fez, Fernando, o curso de entidades, é isso? Sim, eu fiz também o curso de entidades. Eu fiz fundamento, já fiz entidades uma vez, só que não foi no ano passado. E até foi antes do fundamento em si. E eu noto assim, muitas mudanças, principalmente questão de alimentação. Eu já tive melhorou muito. Uhum. E agora, só que de um tempo para cá, eu notei assim, foi um pouco mais devagar, certa resistência, assim, certa dificuldade de perceber as coisas, as mudanças, como se eu não quisesse ver também, sabe, as coisas mudando. Ah, entendi. Então vamos lá. Primeiro, portais. Existem portais naturais, né? Que a própria Terra, o próprio planeta abre e fecha quando quer, claro. Porque o que é um portal? É uma passagem de algum mundo para um outro mundo ou para o mesmo mundo num lugar mais distante para facilitar a passagem, né? Exatamente. Como às vezes chamavam de túnel do tempo, de repente, para ficar mais lúdico, sabe? Você entra ali num túnel e já sai em outro lugar. Entra aqui no Rio e sai em São Paulo, né? Então, é o armário da Nárnia, é um portal para para uma outra dimensão, né? E vários outros. E tem os portais artificiais. E tem pessoas que são portais. E tem casas que são portais, tem carros que são portais. Enfim, o portal facilita, óbvio, essa passagem. Em tempo, né? É uma super velocidade, é como um segundo. Abrir um portal, eu fiz essa passagem. Só que, por exemplo, pessoas que são portais, pensem aqui junto comigo. Um portal está aberto, né? A sua ali entrada e a sua saída estão abertas. Por um portal passa
são qualquer seres. Passa qualquer energia, passa qualquer coisa, né? Então, assim, no meu ponto de vista, não é tanta vantagem uma pessoa ser um portal. São pessoas que geralmente mudam de humor a toda hora, que ficam doentes geralmente toda hora, que realmente uma hora parece uma pessoa e outra hora parece outra, e realmente, porque quantas entidades não tem, quantas energias. Uma casa também pode ficar desse jeito, porque aí dentro da casa está passando, está entrando e saindo qualquer tipo de ser. Um carro também, uma sala comercial também. Então, quando eu falei na mudança nos atendimentos, quantas pessoas são portais? E a partir do momento que você fecha esse portal, as pessoas são curadas, seja lá do que for, porque as pessoas são atendidas, melhoram e daqui a pouco voltam ou estancam naquilo e até desistem de várias terapias, porque geralmente são portais. Então, não tem como ter uma melhora efetiva antes desse portal ser fechado. E tem os portais naturais do planeta, que a própria Terra abre para facilitar essas passagens e ser a grande contribuição que ela é também, né? Não sei se tirei sua dúvida, Fernando, quanto aos portais. E sobre você, de repente, não para... Ah, sim, ok, que bom. E em quantos lugares, não só você, mas nós ainda não estamos escolhendo acessar? Quantas coisas nós ainda não estamos escolhendo mudar, porque a nossa zona de conforto ainda está ali, sabe? Pegando no nosso pé, deixando ali como se fosse uma banheira com água bem quentinha. É assim que eu penso. Só que assim, até certo momento tá legal, tá gostoso essa banheira. Daqui a pouco, né? Ela vai incomodar, a água vai ficando gelada, gelada, gelada. Você continua na banheira, mas ok, eu já tô aqui, tá gelada, incomoda, mas eu já conheço essa água gelada, né? Então, assim, em todos os lugares que ainda não queremos ver, né? Ou mudar, ou retirar todos esses véus da limitação. Vamos destruir, descriar também e devolver tudo isso para os remetentes com partículas de consciência? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, Fernando, também, já que você tem o fundamento e tem conversando com as entidades também, você tem um material super, super rico. As apostilas também são entidades, porque os cursos são entidades. Então, pega essas apostilas, conversa com elas e pergunta que contribuição vocês podem ser para mim hoje. Ah, Fernando, você fez... Ah, foi você que fez o fundamentão. Que fofura. Ah, que legal. Então, Fernando... Posso só compartilhar uma coisa? Claro. Que eu acho muito bacana. Escolhi fazer no Rio, o fundamento com vocês três, né? O fundamentão. E eu cheguei lá mal quando eu cheguei na cidade. Eu cheguei mancando, para ter uma ideia. E eu saí de lá muito bem. Saí de lá sorrindo, feliz da vida. Fiquei semanas assim, ó, rindo sem motivo, assim, nenhum. Ai, feliz por ser feliz. Como Super sugiro, assim, ó. Sim, com certeza. Liberar isso, Fernando? Ótimo. E de repente, se você quiser reciclar, conversando com as entidades, também vai ser super bem-vindo, tirar todas as dúvidas e fazer uma super reciclagem, mas assim, pega todo esse material, conversa com as apostilas, porque elas são entidades, e pergunta que contribuição vocês podem ser para mim hoje. E aí abre na página que as apostilas indicarem. E assim, faz pelo menos 10 vezes o enunciado, ou lê o assunto na página que você abrir,
porque isso aí já já sai rapidinho. Com certeza. Obrigadão. Nada, lindão. Ô, Si, tem uma outra dúvida aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, Para mas mim, só aparece o Fernando aqui, o que ele escreveu. tá. A Letícia, ela mandou no chat aqui, né? Eu também já fiz o curso de entidades, gostaria que a Simone falasse sobre eu acordo de madrugada fazendo processos de entidades e ela acorda com a própria voz. E aí eu acho que a pergunta dela é o que seria isso e, enfim, né? O que se apresenta nessa citação dela. Tá, quem perguntou? A Letícia. Então, Letícia, você estabeleceu por um acaso algum horário para falar com as entidades? Microfone Eu abri o microfone. Tá. Então, eu estava fazendo. Na realidade, eu esqueci. Teve uns dias que eu esqueci, porque eu fazia tomando banho. Ah, E já aconteceu várias vezes, já aconteceu fazendo vários processos, entendeu? De madrugada. Eu acordo com a minha voz falando. Inclusive, esses dias mesmo, eu acordei várias vezes, depois eu acordei de madrugada, escutei o que eu estava falando, aí quando eu acordei eu não lembrava mais, mas de madrugada eu lembrava. Já aconteceu várias vezes isso. entendi. Então, então o que você pode fazer? Estipular um novo horário, um novo lugar para se comunicar com essas entidades ou falar que sei lá, por enquanto você ainda não sabe que dia e que horário vai se comunicar e se assim você não, né, escolher, não quiser fazer isso dormindo, você conversa com elas e fala que dessa forma não dá. Que mais para frente você vai estabelecer um horário, um lugar, um dia direitinho. E aí você avisa antes. Ah, entendi. Então eu vou fazer isso, vou ver um horário e fazer isso, porque já aconteceu várias vezes isso, já aconteceu de eu estar facilitando uma amiga minha no sonho, entendeu? Sonhando com ela. Sei bem. Sei Essas bem. coisas. Mas então faz isso, já. Quando acabar a chamada, você já fala. Tá. Fala com o pessoal que por enquanto, né, você tá de licença. E você quer dormir à noite, falar à noite. Eu quero à noite não, de madrugada não, eu quero dormir. Exatamente. Fala, olha, no meu sonho. Entende. Exatamente, no meu sonho de madrugada não dá mais. Em breve eu vou estabelecer um dia e um horário, mas eu aviso um dia antes para vocês. Pronto. Tá bom. Tá? Tá, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Porque às 9 horas a Simone você tem hoje as suas lives para fazer, né, Si? Tenho. Então a gente tem aqui 15 minutinhos para se alguém tiver mais alguma dúvida para colocar, porque aí às 9 a Simone vai nos deixar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Si, eu tenho uma dúvida só com relação ao curso. Ele pode ser online ou só presencial? Só presencial. Conversando com as entidades, a introdução pode ser online, né? Mas conversando com as entidades, a classe de 2 dias, que é o iniciando, é só presencial mesmo. E algumas especialidades podem ser online também. Mas o curso mesmo de 2 dias, só presencial. Tá certo, obrigada. Nada, mãe. Bom, amores, é isso então. Eu acho que a Rê vai colocar aqui para vocês o link de inscrição, né? E vai ser 6 e 7, né, Si? Aqui em São Paulo, que é um final de semana, não nesse final de semana, no outro. E, enfim, estão todos aí convidados. A gente vai gerar esse link desse Zoom depois para passar para vocês, se vocês tiverem também pessoas que não conseguiram participar, mas que gostariam de saber mais sobre isso. Eu sou suspeita para falar da Simone, porque ela é a grande responsável pela minha entrada do Axis, né? Eu estava pedindo para dormir para sempre, ou então para o mundo me mostrar que alguma coisa maior era possível. E aí a Simone veio se hospedar na minha casa. Pois é, fiz o papel
do Príncipe Encantado para acordar a Bela adormecida. É isso, vamos lá, acorda, né? Assim não. E foi linda, essa jornada está sendo linda, eu sou muito grata a você, Si. Eu a você, lindona. Tá? Então, é isso, pessoal. Obrigada por vocês aceitarem o convite. A gente está com 34 participantes na sala, fico muito feliz que isso tenha sido o convite. A Simone realmente é um grande convite. E que possa ter sido expansivo, que vocês possam ter sanado todas as dúvidas. A gente ainda tem aí uns minutinhos para se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pois é, e qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, a qualquer momento também, vocês podem me perguntar sobre o curso, sobre alguma coisa, qualquer coisa que seja também, tá? Mesmo depois do Zoom, não tem problema nenhum, tá? Você quer dar para as pessoas uma forma de contato, se falar um pouquinho do seu Além do Abuso? Você está com alguns grupos que são, inclusive, gratuitos, se você quiser falar, para as pessoas poderem te achar. Sim, eu estou com 2 grupos gratuitos, um no WhatsApp, outro no Telegram, que é dinheiro, você escolhe. É porque o WhatsApp já está lotado, são os mesmos conteúdos, mas agora está no Telegram. E um grupo no Facebook, que é Além do Abuso, que ainda tem um monte de gente entrando. Eu fiz 21 dias para todo mundo, eu e todo mundo, para ficarmos cada vez mais livres de qualquer tipo de abuso, que também acaba virando, entre aspas, uma grande entidade, né? E nós nos acostumamos com essa entidade. Então, tem abusos de todos os tipos, para todos os gostos, e em quantos lugares nós ainda nos mantemos ali, né? Abusando e sendo abusados. Então, tá muito legal o grupo. Tem vídeos, tem um monte de coisa lá. Legal. E aí, assim, pelo Face dá para te achar? Não sei se você quiser também aproveitar aqui para compartilhar alguma coisa. Não sei se você tem o link fácil. Ou as pessoas. Se você tem, ou a Renata. Eu não tenho, se. Não sei se a Rê tem, mas se tiver. Eu tô abrindo aqui no Facebook o do Além do Abuso. E já coloco aqui. Aí você coloca aqui só para as pessoas depois terem uma conexão direta. Eu só não vou conseguir do Telegram porque eu tô pelo computador, eu não tô pelo celular. Tá. Tá, mas aí pelo menos as pessoas achando assim pelo Além do Abuso, aí depois fica mais fácil. É só para ter essa comunicação, né? Direta. Tá bom? Ó, tô colocando agora, então, o link do Além do Abuso. Tá. Esse é o Além do Abuso, que tá bárbaro, maravilhoso. Eu tô amando os vídeos. Amando. Tá bacana, não tá? Porque abuso, né? Abuso não é só aquilo que as pessoas concebem. O abuso, ele se manifesta de todas as formas, até às vezes num comentário, né? O abuso, exatamente. Às vezes é um comentário verbal, às vezes é uma brincadeira, entre aspas, irônica. Então, o abuso é muito além daquilo que a sociedade impõe como abuso, né? Então, exatamente. É nesse sentido que eu acho que libera mesmo, e liberta, e a gente acaba criando muito mais possibilidades. Exatamente. Tem vai muito além, pessoal, do que nós imaginamos. Estão até pedindo, de repente a gente pode, um dos dias, abrir aí para São Paulo 2, 3 horinhas de um workshop de abuso com um processo corporal também junto. Isso é bem legal. Né? Também, de repente, pode ser em um dos dias. Consegui, o link. Quem quiser me adicionar no Facebook, perguntar alguma coisa, qualquer coisa, pessoal, podem perguntar, tá bom? Então é isso, meu amor. Obrigada, Si, pelo seu tempo. Obrigada a todos vocês pelo tempo de vocês. Aí essa live está sendo gravada. E aí depois a gente disponibiliza o link para passar para vocês, tá bom? Tá bom, pessoal. Imensa gratidão. Um beijo assim enorme. Catiane, Renata. Foi uma delícia ficar aqui com vocês. E vai ser uma delícia nos dias 6 e 7. Eu não tenho... Tá nessa classe. Eu tô na contagem regressiva também. Também. Beijo, beijo. Eu vou derrubar aqui, tá bom? Beijo. Beijo.